Milionário chocado ao perguntar sobre as contusões da mendiga negra que trabalha como garçonete. Era um dia nublado em São Paulo. As nuvens pesadas pareciam refletir a atmosfera do restaurante simples em que Ricardo almoçava. Ele sempre escolhia a mesma mesa, perto da janela, com vista para os pedestres apressados. Homens de terno, mulheres com bolsas caras. Todos pareciam imersos em suas vidas corridas. Mas hoje, algo diferente chamou sua atenção. Júlia, a garçonete, andava entre as mesas como se cada passo fosse um fardo. Seu semblante sério, os cicatrizes em seus braços e aquele olhar distante que parecia carregar o peso do mundo, despertaram em Ricardo um impulso inexplicável. Atendendo a uma mesa próxima, mal olhava nos olhos dos clientes. Tudo nela emanava tristeza. Ele começou a imaginá-la como uma personagem de uma história trágica. Alguém que enfrentava batalhas invisíveis. Para um contador solitário como ele, essas pequenas observações preenchiam o vazio da R. Como alguém tão jovem pode carregar essa dor? Quando a chuva começou a cair, ele decidiu que precisava fazer algo. Com o coração acelerado, aproximou-se dela e, em um gesto nervoso, perguntou sobre as contusões que a deixavam tão marcada. Ela olhou para ele, surpresa, como se ele fosse o primeiro a notar suas feridas. As palavras fluíram entre eles como um fio tenuemente tecido. Júlia revelou que aquelas marcas contavam histórias de um passado difícil. E ele, por sua vez, contou sobre a solidão de sua própria vida. Enquanto discutiam entre a chuva que caía lá fora, instalaram-se momentos de conexão genuína. De repente, a ideia de oferecer a Júlia um lugar em seu pequeno apartamento nos fundos pareceu perfeitamente natural. Ele já não desejava mais apenas ser o contador comum que vivia em um mundo sem emoção. Queria ser alguém que fazia a diferença, mesmo que fosse apenas na vida dela. Júlia aceitou, relutante, mas a esperança começava a surgir em seus olhos. A amizade floresce. Maurício, seu ex-parceiro violento, estava prestes a sair da prisão. O ar ficou tenso. Júlia, com uma voz resoluta, disse que não pretendia fugir. Ela queria enfrentar o passado. Ricardo sentiu um misto de admiração e preocupação, como um contador de histórias em um livro em que a trama se tornava mais sombria. Ele começou a se perguntar: o que acontecerá quando Maurício voltar? Naquela noite, enquanto a chuva ainda tamborilava nas janelas, eles planejaram a melhor forma de se proteger. No fundo, ambos sabiam que a verdadeira batalha aconteceria em breve e que as decisões que tomariam poderiam mudar tudo. O que seriam aquelas marcas em seu corpo, se não histórias de luta? E como Ricardo, um homem comum, poderia ser a força que ela precisava nesse momento? A história deles estava apenas começando, mas a tensão no ar deixava um gostinho amargo. Ele já não sabia se estava preparado para o que estava por vir. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de... Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a chuva caía lá fora, envolvia o ambiente em um clima de tensão. Ricardo e Júlia estavam absortos em seus planos de enfrentamento, quando um barulho repentino quebrou o silêncio da noite. Um impacto seco ecoou na porta, seguido de gritos distantes. Ambos trocaram olhares apreensivos. "O que foi isso?" sussurrou Júlia, já imaginando o pior. Ricardo levantou-se, o coração palpável no peito. Ele caminhou até a janela para espiar. Um grupo de pessoas se aglomerava na calçada, em frente ao restaurante. O clima era de desespero. Uma mulher gritava e, ao olhar mais de perto, Ricardo pôde ver que havia sangue. O estômago dele se revirou. "Júnia, vem cá!" Quando ela se aproximou, uma expressão de pânico cresceu em seu rosto. O que poderia estar acontecendo? Mas enquanto olhavam para fora, um homem emergiu da multidão. Era Maurício. Ele estava em liberdade condicional, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher com um olhar descontrolado e uma criança nos braços. Um nó se formou na garganta de Júlia. Maurício não tinha uma criança, pensou Ricardo, enquanto o horror ia tomando conta do ambiente. O homem gritou algo para a multidão, desafiando-o, e o que se seguiu deixou todos em choque. Ele apontou o dedo para Júlia, os olhos brilhando com raiva. "Você ainda está com esse maldito contador. Vou te mostrar o que é viver de verdade." O coração de Júlia disparou. "Ele não pode fazer isso!" implorou. Mas a determinação de Maurício era palpável. O clima ficou tenso. O que viria a seguir? O passado dela estava diante de seus olhos, pronto para engolir tudo de novo. Ricardo tentou acalmá-la, mas não tinha certeza se as palavras dele eram suficientes. Enquanto o caos se desenrolava lá fora, ele percebeu uma coisa arrepiante. O olhar de Júlia não era apenas de medo, era também de reconhecimento. Ela conhecia essa mulher ao lado de Maurício. Um turbilhão de emoções a atravessou, fazendo suas mãos trêmulas. "Mãe da criança!" ela balbuciou, e antes que pudesse terminar, um grito cortou a noite. A mulher começou a chorar, implorando por ajuda. O que Ricardo não percebeu antes era que a mulher não era apenas uma estranha, mas a mãe que abandonou Júlia anos atrás. O impacto do reconhecimento foi brutal. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O sangue subiu à cabeça de Júlia. Ela conhecia a história da mãe, a dor que a havia perseguido. E agora ali estava, viva, diante dela. O passado ganhava novas cores, novas dores. Maurício sorriu ao vê-la abalada. Ele sabia que tinha vantagem. "Agora você está cercada. Não há como escapar de mim e do seu passado." Ricardo viu Júlia murchar sob o olhar acusador da mãe e instintivamente se pôs à frente dela. "Se você tocar nela, eu..." Mas palavras pareciam vazias contra a tempestade que se aproximava. Maurício avançou, os olhos ardendo de fúria. Ele estava prestes a cruzar um limite, e nada parecia capaz de impedir o que viria a seguir. Ricardo e Júlia estavam presos em um conflito que explosivamente tenderia a mudar tudo. Neste momento, cada um se perguntava até onde iriam para proteger o que conseguiram construir. E mais importante, o que esse encontro fatídico significaria para o futuro deles. Os gritos da multidão aumentaram. A chuva não parava. O embate se aproximava, que agora ameaçava se transformar em um pesadelo ainda maior.
Ricardo e Júlia estavam paralisados, o olhar fixo na cena caótica que se desenrolava diante deles. O ar estava carregado de tensão, como se algo prestes a estourar. A multidão gritou enquanto Maurício, com raiva pulsando em suas veias, avançava em direção a eles. "Você não vai escapar!" ele gritou, a voz ecoando pela rua. A presença da mãe da criança só parecia intensificar seu furor. Tremia e todas as suas inseguranças, todos os traumas estavam prestes a ressurgir. Ricardo sentiu o coração acelerar. "Júlia, fique atrás de mim!" Ele se posicionou, sua mente fervilhando, mas também cheia de dúvidas. O que mais ele poderia fazer? E a multidão ao redor, olhos curiosos e solidários, mas sem ação. "Alguém, faça algo!" ele implorou em silêncio, mas a cidade parecia estar em choque. Foi então que, de repente, um grito cortou o ar. Uma mulher que se agachava ao lado da criança se levantou e correu em direção a Maurício, desesperada. "Por favor, não! Ele não é o que você pensa!" A mãe da criança estava em pânico, os olhos arregalados, mas a expressão dela não era a que Júlia esperava. Ricardo percebeu que ela estava realmente preocupada, mas pela vida de Maurício. "Você não tem o direito de falar com ele assim, sua nojenta!" Maurício a atacou. E foi naquele momento que tudo virou de ponta cabeça. A mulher olhou para os lados, a voz embargada. "Maurício, você não pode levar a criança. Você não pode ser um pai. Você é um perigo!" Com um movimento rápido, ela puxou algo de dentro de sua bolsa. Um objeto pequeno, não identificado. E então, um tiro disparou. O som foi ensurdecedor e o tempo pareceu parar. O corpo de Maurício balançou antes de cair no chão. Um gesto brutal que ninguém estava preparado para testemunhar. O silêncio sufocante tomou conta do ambiente. Ricardo olhou para Júlia, que agora estava paralisada, com as mãos cobrindo a boca em choque. "Não!" gritou a mulher, desesperada, enquanto a multidão começava a reagir. Gritos de pânico e confusão ecoaram ao redor. A polícia! Ela estava a poucos quarteirões e logo a sirene se aproximaria. Ricardo sabia que o tempo estava acabando. E o que mais o brutal acontecimento revelaria? Ele se virou para Júlia, buscando respostas, mas a expressão dela estava ofuscada pelo horror. "Não, não pode ser!" balbuciou ela, reconhecendo o reflexo de seu antigo amor no luar que se esvaía. O que mais ela sabia? O que Maurício realmente significava para ela? Poderia ele estar ainda mais conectado a tudo isso? A mulher com a arma, em sua própria confusão, olhou para os dois e, em um momento sombrio, "Eu não queria que fosse assim, mas vocês precisam entender a verdade. Maurício não era quem você pensava, Júlia. Ele não devesse estar solto. Não devesse ter acesso a você." Júlia estava em choque. E Ricardo sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. "O que você está dizendo? Que segredo é esse?" As sirenes se aproximavam e o pânico crescia. O que mais estava escondido nas sombras do passado de Júlia? Qual era a verdadeira relação entre Maurício, essa mulher e a criança? Ricardo estava agora em um turbilhão de emoções, sentindo que o chão, sob seus pés, estava se desintegrando. E no meio de tudo isso, ele percebeu que as verdadeiras batalhas estavam apenas começando.
Como salvar Júlia de si mesma, do passado, da verdade que ela nunca quis encarar? Só havia uma certeza: nada seria como antes. E eles estavam prestes a entrar em um pesadelo. Que nem mesmo ele podia imaginar. E a única saída era se virar frente ao desconhecido que se aproximava. A cena estava caótica. O tempo parecia ter congelado quando o tiro ecoou. Júlia estava paralisada, os olhos fixos no corpo de Maurício no chão. O sangue começava a se espalhar, pintando a calçada de vermelho. Ricardo sentiu uma onda de pavor passar por ele. Ele não sabia como agir, como falar. O que ele podia fazer? O que Júlia estava sentindo? O coração dele batia rápido, quase gritando por uma saída. As sirenes da polícia se aproximavam e a multidão começou a se agitar. A mulher que havia disparado a arma olhava ao redor em choque. Não era para ser assim, ela repetia, lágrimas escorrendo pelo rosto. O caos tomava conta de tudo, mas Ricardo percebeu algo estranho. Um brilho no olhar de Júlia que ele nunca tinha visto antes. Ela parecia forte. E então, como se o tempo estivesse em câmera lenta, ela deu um passo à frente. "Mãe!" gritou, os olhos arregalados. "Você está aqui! Você me deixou!" O murmúrio da multidão ficou em silêncio. Ricardo mal podia acreditar no que estava ouvindo. Júlia e a mulher que acabara de disparar eram mãe e filha. A revelação bateu como um soco no estômago. O passado de Júlia, que parecia distante, agora estava bem ali, na sua frente. Dela, a mulher que falhou em protegê-la. A cena era surreal. O olhar da mãe, cheio de choque, refletia tudo o que Júlia sentia: mágoa, raiva, amor, perda. "Você me deixou, sua traidora!" Júlia gritou novamente, a voz embargada. O desespero agora estava estampado no rosto da mulher. O arrependimento, a dor. "Eu não fiz isso por vontade própria, Júlia. Eu precisava." Mas as palavras ficaram travadas na garganta. A confusão dominou o ambiente. O que estava acontecendo? A tensão era palpável. Ricardo, assistindo tudo de coração apertado, sentiu uma mistura de emoções. Ele queria proteger Júlia, mas a verdade era mais forte que o medo. Poderia ela realmente enfrentar sua mãe? O passado? O olhar de Júlia agora era determinado. Não tinha mais medo do homem que estava no chão. Ela estava pronta para lutar, para confrontar. Mas o que isso significava para ele? As sirenes ficaram mais próximas. O tempo estava acabando. Júlia se virou para a mulher com raiva. "Você nunca se preocupou comigo. E agora você vem aqui como se fosse tudo fácil?" O peso das palavras dela era esmagador. E mesmo em meio a todo o caos, um clarão de esperança surgiu. Talvez essa conversa fosse a chance de cura que Júlia precisava. Mas, antes que pudessem continuar, a mulher começou a se afastar. "Júlia, eu não quero que você me veja assim. Isso não é quem eu sou mais." O pânico subiu. As pessoas da multidão começaram a se mover. O clima estava mudando. E o que poderia ter sido um reencontro se transformava em um novo pesadelo. E então, do nada, uma figura surgiu entre a multidão. Era um homem alto, com uma expressão ameaçadora. "Você não vai a lugar nenhum." Ele se aproximou, gesticulando, e uma onda de tensão seguiu. Era outro ex-parceiro de Júlia. O que ele queria? Ele empurrou a mulher. E o impacto a fez escorregar. "Você também me traiu, Júlia. Não pense que pode escapar."
Este novo personagem precipitou uma reviravolta inesperada, engatando uma série de provocações e memórias. O passado de Júlia voltava com força total, como uma tempestade que não poderia ser evitada. Ricardo estava em choque. Ele olhou de Júlia para a mãe, para o homem que ameaçava tudo. Qual era a verdade enterrada nessas relações? Como tudo isso se entrelaçava? A multidão e a chuva tornaram o cenário quase apocalíptico. As sirenes estavam mais próximas, mas o verdadeiro tumulto estava dentro de Júlia. O que mais ela escondia? E Ricardo? O que ele faria para protegê-la? Ele se aproximou, tomando coragem, o coração na mão. Júlia, eu estou aqui. Não precisa enfrentar isso sozinha. Mas Júlia olhou para ele e o que viu no olhar dela o fez parar. Era como se houvesse uma resposta que ele não conseguia decifrar. O que estava prestes a se revelar mudaria tudo. O confronto estava prestes a se intensificar. Uma tempestade de verdades por trás das mentiras. E nesse caos, o amor e a dor estavam a um passo de se colidir. O que significava aquele momento? E quem sairia ileso desse embate? A única certeza era que a tempestade estava apenas começando. Ricardo estava paralisado, o olhar fixo na cena caótica diante dele. O tempo parecia ter parado quando o tiro ecoou. Júlia, atordoada, não conseguia processar a realidade. O sangue se espalhava e o corpo de Maurício jazia no chão. Uma mancha vermelha contrastando com a calçada cinza. O ar estava denso, como se uma tempestade prestes a estourar, invisível, estivesse sobre eles. A mãe de Júlia, a mulher que havia disparado a arma, olhava em volta, em choque. Foi um acidente, eu não queria. Sussurrava em desespero, lágrimas escorrendo por seu rosto pálido. O clima ao redor se tornava insuportável. O murmúrio da multidão crescendo em um crescendo de pânico e espanto. Alguém chame a polícia! Alguém gritou, e o eco da voz impulsionou a agitação. Mas Júlia não ouvia nada. Estava presa em um ciclo de emoções intensas. Você me deixou. Agora você vem aqui. Como se tudo estivesse bem. O que está acontecendo? Sua voz era uma mistura de rage e confusão. Ricardo sentia a dor dela como se fosse sua. Ele queria confortá-la, mas não sabia como. Então a mulher da arma, ainda em estado de choque, começou a recuar, olhando para a multidão. O que ela ia fazer? Júlia deu um passo à frente, uma coragem repentina tomando conta dela. Mãe, você não vai fugir de mim de novo! Mas antes que pudesse prosseguir, a mulher virou-se e, com um gesto abrupto, ela gritou: Errado! Vocês não entendem! Eu sou a única que pode salvar você! Todos se calaram. O drama pairava como se o tempo tivesse engolido o resto do mundo. Salvar de quê? Júlia gritou, seu olhar intenso pregado na mulher. E a resposta dela foi um murmurinho que fez a multidão hesitar. Uma verdade terrível, que eu nunca deveria ter deixado você enfrentar sozinha. E então a mulher começou a se explicar, um fluxo de palavras atropeladas. Maurício, ele não era quem vocês pensavam. O que ele fez com você fazia parte de um plano. Algo que eu não consegui parar. Ele estava controlando tudo. E uma vez que você soubesse, tudo viraria um pesadelo. As palavras dela pareciam chocar Júlia e Ricardo. Um plano? O nó na garganta de Ricardo apertava. Ele olhou para Júlia, que parecia radiante de raiva, mas ao mesmo tempo confusa. O que você está dizendo?
O que mais você escondeu de mim? Foi então que o caos se transformou. Um grito profundo escapou da multidão. Um outro homem, mais alto e mais ameaçador, cortou caminho entre as pessoas e parecia estar correndo em direção à mulher. Você não vai se safar dessa! Você sempre estraga tudo! Essa é a sua culpa, Júlia! Você atrai o caos! A movimentação repentina pôs todos em alerta. Que conexão havia entre esse homem e a situação? Ricardo sentiu o medo tomar conta. Júlia, cuidado! Mas já era tarde. A mulher, cercada, fez uma revelação que os paralisou. Eu nunca fui só sua mãe. Eu sou parte de uma família. Uma família que não consegue ficar unida. Por causa de vocês dois. A verdade está em quem realmente somos. Júlia olhou para ela, os olhos arregalados. O que está acontecendo? O que você quer dizer com isso? As revelações estavam pesadas, difíceis de engolir. Ao mesmo tempo, o homem, agora próximo, parecia estar se preparando para o que quer que fosse que ele tivesse em mente. Ricardo começou a sentir que sua noção da realidade estava se desintegrando. E olhou para Júlia, e nos olhos dela viu não só confusão, mas um brilho de fúria. O chão sob seus pés estava se movendo. Você não é só uma garçonete, não é, Júlia? O que mais você esconde de mim? Ele perguntou, desesperado. Antes que ela pudesse responder, o homem avançou, com uma expressão de raiva. Eu sempre soube. Você nunca deveria ter conseguido escapar. Agora, você deve tomar uma decisão. No fundo, todos sabiam que um pesadelo estava prestes a se desdobrar e que nada seria como antes. E o que mais estava oculto nas sombras dessa história? O que mais viria à tona? A verdade tinha o poder de destruir tudo. E a única coisa que eles sabiam era que a batalha estava começando. A tensão no ar era palpável. O homem alto ameaçador avançou com o olhar, enquanto a multidão começava a murmurar. Júlia, você não pode acreditar nela! Ele gritou. Eu vou garantir que você pague por tudo o que fez. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que você tá falando? Ele perguntou, tentando proteger Júlia atrás de si. Mas ela não era mais a mesma. Havia uma mudança em seus olhos, um brilho que Ricardo não reconhecia. Eu não tenho medo de você, ela declarou, desafiadora. A mulher, a mãe de Júlia, parecia confusa e angustiada. Não, isso não é o que parece, ela gritou. Mas a voz dela foi abafada pelo caos. O homem se aproximou mais, as mãos cerradas em punho. Mas, no momento em que estava prestes a alcançar Júlia, tudo mudou. Uma segunda figura emergiu, cortando caminho entre as pessoas. Era um policial que tinha chegado rápido, mas não sozinho. Ao seu lado estava outra mulher, vulto familiar. Pare agora! Gritou a policial, seu olhar intenso sobre todos. Era Fernanda, a antiga amiga de Júlia, alguém que tinha desaparecido há anos. O choque a atingiu como um tsunami. Fernanda! Júlia sussurrou, os olhos arregalados. O ambiente pareceu parar por um momento, como se o tempo estivesse congelado. Tempo estava viva. A incredulidade estampada no rosto dela. Sim, eu tô aqui para ajudar. Fernanda começou a se aproximar, mas o homem ainda estava no meio da confusão, gritando para todos. Ela não será salva. O que você fez, Júlia, tá acabando com você. Sua voz ecoou devastadora.
E então, em um movimento inesperado, a mulher que havia disparado a arma, agora pisando na calçada manchada de sangue, começou a rir. A risada não era alegre, era sombria. Você não entende, Júlia. Não sou sua inimiga. Porém, o que você vai descobrir agora vai mudar tudo. Todos congelaram de incerteza. A polícia estava chegando. Mas o que cada um deles queria era descobrir a verdade. E antes que qualquer um pudesse responder, a mulher puxou um objeto do bolso. Um pequeno dispositivo, um celular. Eu tenho tudo gravado. Sua vida dependia disso, Júlia. Você não sabia. Mas o homem que está no chão, ele tinha um plano. E você era parte disso, disse, enquanto todos tentavam entender o que estava por vir. A multidão silenciou novamente. Os murmúrios se transformaram em sussurros ansiosos. O que estava acontecendo? Júlia olhou para a mãe, depois para o homem e finalmente para Ricardo. Tudo estava confuso. O passado estava de volta, cobrado em terreno que parecia mais traiçoeiro. Você nunca deve ter sido só uma garçonete, Júlia. A mulher gritou. E agora que todos estão aqui, é hora de você descobrir quem é de verdade. Ela pressionou o botão do celular e então uma voz familiar ecoou pelo ar. A gravação. Júlia, você não pode fugir do que realmente é. Você é mais do que pensa. A verdade é que você tem que escolher ficar aqui ou seguir o que eu planejei para você. As palavras reverberaram na mente de Júlia como um eco distante. Escolher o quê? Ela perguntou, medo e curiosidade misturados em sua voz. Ricardo olhou para ela, o coração batendo acelerado. A voz do homem ao fundo se misturava à confusão. Todos pareciam estar perdendo o controle. Você não sabe o que está prestes a descobrir, sussurrou a mulher, com um sorriso sombrio. E foi nesse momento que o chão pareceu se abrir sob os pés de todos. A multidão, antes imersa na tensão, agora estava em choque total. O que lentamente se revelava era que a vida de Júlia nunca tinha sido normal. E enquanto os gritos e sirenes se aproximavam, uma nova pergunta surgiu no ar. Quem, de fato, era Júlia? O impacto das revelações deixou todos em um estado de terror e expectativa. O que mais estava por vir naquela noite insana? E a sério, quem poderia confiar? O noticiário daquela noite começaria a revelar verdades que ninguém estava preparado para ouvir. A multidão estava em silêncio, como se a atmosfera estivesse carregada de eletricidade. O olhar de Júlia estava fixo no celular que a mulher tinha levantado. O som da gravação reverberando nas paredes do tempo. A voz ecoava, uma mistura de familiaridade e desespero. Ricardo hesitou, sentindo o coração disparar. O que mais ele não sabia sobre Júlia? Você é parte de algo muito maior, Júlia, a mulher gritou. Eles estão vindo. Você precisa entender a verdade. O clima ficou pesado com o eco da revelação. As sirenes da polícia estavam próximas. O tempo se esvaía e a tensão aumentava a cada segundo. Júlia respirou fundo, um misto de raiva e confusão. O que você quer dizer? Que verdade? A mulher começou a falar novamente, mas a manifestação do homem alto interrompeu a conversa. Ele avançou e, com um gesto brusco, rasgou o celular da mão da mulher. Pare com isso! Ele gritou, e a frustração em sua voz refletia o caos da situação.
A multidão começou a murmurar, incertezas correndo como uma onda. Você não sabe o que está fazendo! A mulher gritou, enquanto o homem parecia ignorá-la. E você não sabe com quem está lidando! Improvisando, ele jogou o celular no chão, com tanta força que ele se estilhaçou em pedaços. O barulho tinha um som atravessado, um estalo agudo de algo que parecia romper mais do que um simples dispositivo eletrônico. Ricardo olhou para Julia, a expressão dela se transformando em horror. Não! Você não deveria ter feito isso! Ela gritou, seu corpo tremendo de raiva e algo mais profundo, uma dor enterrada. O olhar dela estava fixo no homem, o desafio pulsando como um tambor na sua alma. Nesse instante, um novo barulho se fez ouvir. Passos firmes, seguidos de vozes autoritárias. Policiais. A luz vermelha e azul das sirenes iluminou a cena, destacando cada figura confusa na escuridão. Num piscar de olhos, os uniformes começaram a se espalhar, criando um cordão, tentando controlar a situação. O caos se transformava em desespero. E então, surgindo das sombras, uma figura familiar se destacou. Era um dos detetives da cidade, um velho conhecido de Ricardo. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu saber, os olhos penetrando a confusão. Precisamos ir, agora! A mulher gritou, seu desespero se transformando em um chamado à ação. Eles estão vindo! O tom na voz carregava uma urgência que todos sentiram. O clima mudava outra vez. E, de repente, um movimento brusco. Julia fez um passo em direção à mãe, um olhar que misturava vontade de compreender e fúria pela traição. O que está acontecendo? Quem está vindo? A incerteza reverberava nas palavras dela. Antes que qualquer um conseguisse reagir, os gritos ecoaram de novo. O homem que havia quebrado o celular se voltou, acusando. É tudo sua culpa, Julia! Você trouxe isso pra nós! E a confusão culminou na revelação mais chocante de todas. Não, não pode ser! Julia sussurrou, os olhos se arregalando, as mãos tremendo. O que você sabe? O que eles querem de mim? O silêncio pairou por um instante, pesado como chumbo. A mulher, a mãe de Julia, respirou fundo. Eu sou uma agente, Julia, parte de uma organização secreta. Você nunca soube, mas seu pai estava envolvido. Ele não morreu, ele foi levado. E eles nunca pararam de te procurar. O coração de Ricardo parou por um segundo. O que ela estava dizendo? Julia era mais do que uma garçonete. O segredinho que move as sombras estava vivo ali, entre todos eles. Você não está falando sério, Julia gritou, a realidade se desintegrando ao redor. E, no mesmo instante, uma explosão ocorreu. A terra tremeu e o mundo deles virou de cabeça para baixo. O impacto foi tão grande que todos foram jogados ao chão. Um estrondo profundo que parecia atravessar a cidade. Os gritos da multidão se misturaram ao caos e à fumaça que se espalhava no ar. Em meio à confusão, a última visão de Ricardo foi Julia, seu olhar transbordando perguntas, incertezas e um eco profundo de dor. O que mais estava escondido? O que essa verdade significava para eles? E mais importante, quem realmente eram? A batalha estava apenas começando, e agora tudo havia mudado. E a única certeza era que nada seria como antes. A explosão reverberou no ar, como um eco distante, e o mundo parecia ter se despedaçado em um instante. O chão sob os pés de Ricardo e Julia parecia ter se desvanecido. As luzes das sirenes embaçavam-se em uma nuvem de fumaça e caos que tomava conta da cena.
O grito da mulher perdida na confusão se misturava ao murmúrio da multidão. Ninguém sabia o que fazer. Ricardo se virou para Júlia. Ela estava paralisada, os olhos fixos na poeira que se erguia, como se o universo estivesse quebrando-se diante dela. Júlia, vamos! Ele gritou. Mas a resposta dela era um silêncio pesado, como uma espada afiada pesando sobre seu peito. E então, com um movimento abrupto, a mulher que havia disparado a arma, agora coberta de sangue e nervosismo, começou a falar novamente. Júlia, você precisa entender o que está acontecendo. É muito mais do que você pensa. Você está em perigo. A intensidade da voz dela cautivou todos ao redor. Eles sabem onde você está. Quem sabe onde eu estou? Júlia respondeu, finalmente tirando os olhos da nuvem de fumaça. O medo agora transformava-se em fúria. O que você está escondendo de mim? Eu não tenho tempo para explicar tudo, mas você não só é uma garçonete. Você é herdeira de algo muito maior. E Maurício? A mulher hesitou, os olhos desviando, como se os fantasmas do passado a estivessem assombrando. Maurício não morreu por acidente. Ele foi escolhido, assim como você, para algo muito maior. Ricardo sentia que o chão estava desmoronando sob seus pés. Ele percebeu que o que deveria ser preocupante agora se tornava insuportável. A mulher parecia ter um mistério que a conectava diretamente a Júlia. Júlia, o que ela está dizendo? Ele perguntou, incrédulo. Mas antes que Júlia pudesse responder, um barulho ensurdecedor interrompeu o ar pesado com gritos e passos. O homem alto que havia quebrado o celular agora parecia prestes a perder a razão. É tudo culpa de você! Júlia, você deve tomar uma decisão agora! Ele gritou, o rosto vermelho de fúria. Se você não se juntar a nós, vai se arrepender! O coração de Ricardo acelerou. Júlia, você não deve ouvir isso! Pense bem! Ele exclamou, sem saber que cada palavra empurrava a Júlia para o centro da tempestade. O pânico na multidão crescia, mas tudo o que ele podia fazer era olhar para ela. Com um movimento rápido, tudo mudou. O homem atirou um objeto estilhaçante na direção de Júlia. No exato momento em que a multidão se humundiava, o que parecia ser um dispositivo não identificado explodiu em uma chuva de faíscas. O impacto foi devastador. O ar se encheu de fumaça e gritos. Ricardo fechou os olhos, o medo invadindo seus sentidos. Mas, em meio ao caos e ao pânico, um estrondo ecoou. Quando ele abriu os olhos novamente, uma figura inconfundível surgiu da fumaça. Era seu pai. Ele estava ali, no meio da confusão, com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Mas algo não estava certo. Ele carregava um olhar sombrio. Ricardo, precisamos sair, agora! Seu pai gritou. Mas ao se aproximar, Ricardo viu algo no olhar dele. Algo que não combinava com a urgência. Era uma mistura de eu preciso te proteger e desculpe. O coração de Ricardo despencou. O que ele estava fazendo ali? Pai? Ricardo murmurou, quando a verdade colidiu como um raio. Você sabia de tudo, não sabia? Sobre ela, sobre Maurício, sobre nós. A revelação o acertou como uma flecha. E a tensão entre os dois se tornava mais insuportável a cada segundo. É hora de decidir, Júlia! O corpo de Ricardo tremeu ao ouvir a frase novamente, mas agora com um peso diferente. Não era apenas uma escolha entre o que ela queria e o que deveria fazer. Era escolher entre a verdade e o engano que a cercava. E enquanto os gritos aumentavam, Júlia se virou para o pai dela.
Você também sabia? A voz dela soou como um sussurro. Mas o olhar dela funcionou como uma flecha que atingiu o alvo. A verdade estava prestes a vir à tona. O que estava acontecendo realmente? O que significava tudo aquilo? A multidão gritava e a realidade pulsava ao redor deles. O passado de Júlia estava se desdobrando como uma sombra, prometendo que ninguém sairia ileso daquela noite. E no epicentro do conflito, a única certeza era que o próximo ato revelaria segredos devastadores, mudando tudo para sempre. O ar estava pesado, os rostos na multidão como máscaras de temor. As sirenes uivavam mais perto, como ecos de um pesadelo se aproximando. Júlia olhou fixamente para seu pai, buscando por resposta. Ou dizer os senhores que vocês escutam. Pode fazer o que vocês quiserem. Gritar, dele ser bradado. Iniciarem o quanto se quiserem ouvir. Li. Tudo sabemos o que vocês queriam. Por isso vocês devem escutá-los. Primeira coisa, quem surgirá? Como quereis? Li. Guarda-me teu mensagem. Mas o que ela encontrou foi apenas um olhar de desespero. O homem que tinha quebrado o celular e agora havia se revelado como uma figura ameaçadora estava ali. Um cão raivoso preso a uma corrente curta, pronto para atacar. Você precisa escolher, Júlia. A mulher que disparou a arma, agora com lágrimas nos olhos, começou a falar de novo. Júlia, você não entende. Tem algo que você precisa saber sobre quem você realmente é. Ela disse, as palavras carregadas de urgência. O homem alto riu, um som escabroso. E você acha que ela quer ouvir isso? Você é uma traidora, um erro que precisa ser corrigido. Ele gesticulou e a multidão murmurou em resposta, os olhares trocados como flechas. Então a mulher, com um movimento rápido, puxou algo de dentro da bolsa. Eu tenho provas, Júlia! Provas do que realmente está acontecendo. O silêncio foi instantâneo. As pessoas se aproximando, ansiosas pela revelação. O objeto que ela segurava parecia brilhar sob a luz do luar. Júlia franziu a testa, o coração acelerando. O que você tem? Ela questionou, temendo pela resposta. A mulher começou a abrir a paleta de documentos e um documento antigo apareceu. Era uma foto, uma imagem de um grupo de pessoas em uma cerimônia. Júlia olhou e ficou paralisada. No meio dos rostos, havia um que a deixou sem palavras. Era ela. Mas não era só ela. Era uma versão mais nova, cercada por uma família que ela não reconhecia. Essa é a verdadeira linhagem de Júlia! A mulher gritou, os olhos brilhando com intensidade. Você é uma parte de algo muito maior. Você é a herdeira de uma herança que não pode fugir. Isso não é verdade? Gritou Júlia, a raiva começando a explodir em seu peito. O mundo girava e tudo o que ela conhecia parecia estar ruindo sob seus pés. Todos ao seu redor estavam em choque e subitamente ela sentiu uma mão no ombro. Era Ricardo, que tinha se aproximado, seu olhar firme. Júlia, nós podemos enfrentar isso juntos, ele disse, mas havia uma hesitação na sua voz. Ele não tinha certeza se as palavras dele eram suficientes para confortá-la. Mas naquele instante, o homem alto começou a avançar em direção a eles. Parecia que seu veneno estava
prestes a ser derramado. Você não vai escapar dessa, Júlia. Você é uma traidora. E eu vou te mostrar a verdadeira natureza das pessoas que você está tentando proteger. E quando ele falou isso, tudo mudou. O chão estremeceu outra vez. Uma explosão se fez ouvir, ainda mais forte que a primeira. O homem desapareceu entre a fumaça, como se ele nunca tivesse existido. O que Júlia viu em seguida a paralisou. Diante de todos, uma figura familiar apareceu entre as sombras. Era Maurício, de pé, olhando diretamente para ela, com um sorriso que a deixou doente. Você realmente achou que eu estava acabado? Ele riu, a voz carregada de um tom maligno. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O homem que todos pensavam estar morto estava ali, e tudo o que ela acreditara ter superado voltava para devorá-la. Você não pode estar aqui, gritou Júlia, mas uma parte dela já sabia a verdade. Maurício sempre esteve mais perto do que ela imaginava. E então ele apontou para a mãe dela, os olhos ardendo. Você pensou que poderia me deixar de fora da jogada? Nós somos mais do que você pode imaginar. E agora você vai pagar por tudo. O pânico tomou conta. A multidão estava em choque. A tensão estava no máximo. O que esta reviravolta significava? Qual era a verdadeira conexão de Júlia com Maurício? E o que ele estava planejando? Enquanto as perguntas giravam na cabeça de todos, uma certeza pairava. Nada mais seria como antes. O jogo estava apenas começando e nesta nova realidade, cada segredo finalmente seria exposto. O ar estava carregado de tensão. Júlia fixou os olhos em Maurício, seu coração disparando. O homem que considerava morto estava ali, desafiante, transbordando uma confiança que ameaçava tudo. Ela sentiu uma mistura de raiva e medo, lembranças de um passado repleto de dor. Surpresa, querida! Ele riu, um som que parecia um corte profundo. Você realmente achou que poderia se livrar de mim assim tão facilmente? Eu vou acabar com isso! Júlia gritou, a força crescendo dentro dela. O que quer que fosse essa conexão, ela não deixaria mais que a controlasse. Ricardo tentou se aproximar, mas o caos ao redor crescia. As sirenes estavam cada vez mais próximas, e a multidão fervia, confusa, incrédula. Você não tem ideia do que está lidando! Gritou a mulher, a mãe de Júlia. Eles querem mais do que você imagina. O desespero na voz dela reverberou no ar, mas Júlia não sabia em quem confiar. O mundo girava. Cale-se! Maurício gritou, e o silêncio se abateu. Mas algo mudou, e era notável. Júlia sentia as raízes da verdade se firmando, seu espírito se tornando mais forte. Você não vai me controlar! Ela anunciou, e o olhar desafiador na face dela era uma força poderosa. Você está confusa, Júlia. Nós pertencemos um ao outro. Lute ao meu lado! Maurício insistia, cada palavra uma tentativa de puxá-la de volta ao abismo. Mas, em vez de recuar, Júlia deu um passo à frente. Eu sou mais do que seus planos. Não sou uma peça de xadrez. A multidão a observava, o pânico misturado com comoção. Ela se virou para Ricardo, que a olhava com carinho sem igual. Estamos juntos nisso, não é? Estou com você. Sempre estarei, ele afirmou. E juntos aqueles poucos segundos pareceram eternos. Maurício, percebendo a união que se formava, hesitou. O desespero pode ser lido em seu rosto, uma fração de dúvida.
Eu vou acabar com isso de uma vez, ele proclamou. Mas não havia mais a segurança de antes. Um estrondo cortou o ar. A mulher que disparou a arma agora se posicionava ao lado de Júlia. Você precisa saber a verdade. O que ocorreu com Maurício não era um acidente, mas um plano. Você é parte de uma linhagem que não pode ser ignorada. As palavras ecoaram e a dúvida começou a se dissipar. A revelação de que Júlia não era apenas uma garçonete, mas alguém destinado a mais, ressoava com força. O mundo estava entrelaçado entre a verdade e a mentira, e tinha chegado a hora de desvendar tudo. As sirenes da polícia soavam cada vez mais perto. O tempo estava se esgotando. Júlia olhou nos olhos do pai e da mãe. A necessidade de escolha se fez quase palpável. Eu vou lutar pela verdade e por aqueles que amo, declarou, tomando a decisão que tinha que tomar. O clima mudou. A força estava agora do lado dela. Maurício, você não pode me controlar. Eu sou livre. Choque pintou o rosto dele, enquanto a determinação de Júlia se solidificava. Então, tudo aconteceu rapidamente. A tensão tomou conta do ambiente. A mulher que dissera ser mãe de Júlia levantou a mão. Larguemos isso! Nós precisamos encarar a realidade! E, de repente, uma luz ofuscante iluminou o local. A polícia apareceu em meio à fumaça, ordenando a todos que se dispersassem. O momento era caótico e as verdades estavam prestes a explodir. Os policiais começaram a prender o homem, enquanto Júlia e Ricardo se afastavam lentamente do tumulto. Vamos sair daqui, amor, ele disse, puxando-a para longe da confusão. A multidão começou a se separar, perdendo a percepção do que havia acontecido. Com cada passo que davam, Júlia sentiu como se um peso estivesse sendo tirado. Ela finalmente começava a entender que a luta era sua. As lágrimas caíam, mas não eram só de medo. Eram de força, de transformação. E enquanto se afastavam, uma nova pergunta pairava no ar. Tudo tinha mudado, mas o que mais o futuro traria para ela e Ricardo? Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse. Juntos. Então, antes de desaparecer na multidão, uma última mensagem ecoou. O abandono já era passado. O futuro aguardava. E agora era hora de você agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o canal e fazer a nossa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa saga. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa saga. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais de um segundo para apoiar o canal com essas ações. Os verdadeiros fãs fazem a diferença.